Tudo tem o tempo determinado na face da terra. Há tempo de plantar, há tempo de colher, né? Há tempo de nascer e há tempo de morrer, né? Há tempo de esforço, de trabalho e há tempo também da colheita. Como que está aí o seu país, a sua cidade, o seu município? Temos que ter uma mente renovada, mudar a nossa mente para melhor, para pensar positivo e para sair do sistema negativo, né? Pensar positivo, pensar em vencer, pensar, ter fé, ter paciência, ter perseverança, ter amor, ter gratidão, né? Ser benevolente, né? E sempre estar unido na fé, no amor, na paz, no trabalho. Em todos os sentidos, devemos viver em união e fazer o bem, sempre fazendo o bem. Aqui, nesse momento que a gente está falando, está nublado, né? Chuvas é rara, né? Não é umas chuvas pesadas, mas cada país, cada nação, cada estado tem o tempo de chuva e o tempo da seca verde, né? Tempo do frio e tempo do calor, né? Mas o importante é a gente sempre agradecer por tudo que acontece na nossa vida, que o Criador oferece para todos em geral, né? É importante mesmo, é sempre agradecer, né? Nunca ser ingrato. Quanta gente que não acredita que o mundo foi criado pelo Criador, né? Quanta gente que zombou, né? Porque está na Bíblia que de Deus não se zomba, porque tudo que o ser humano semear, ele colherá, né? E a gente vê que neste mundo muita gente zombou, escarneceu, brincou com Deus, né? A gente vê sobre um jornalista, né? Um jornalista muito respeitado no Brasil, e a gente vê que muito conhecido, né? Conhecido, dedicado, que teve coragem, foi um profissional, um jornalista profissional, né? E que foi entrevistado certa vez naquela época que ele estava ali num programa, né, do apresentador, né, um comediante, né, na televisão, e esse jornalista, que também ele era ateu, né, ele não acreditava em Deus, né, esse jornalista, ele era respeitado, né, ele fazia um jornalismo inteligente, né, foi respeitado, eu não vou falar o nome dele, as pessoas
é que vai descobrir, tem que buscar, pesquisar sobre esse jornalista, né? Esse jornalista, ele era respeitado no Brasil e conhecido, né, por sua dedicação, coragem, né? E ele chegou num programa do apresentador, né, comediante, né? Também não vou falar o nome, mas esse jornalista ele era ateu, né? Não acreditava na criação, ou seja, no Deus que criou todas as coisas, né? E na entrevista ele começou com piadinhas, né? Zombando do Apocalipse, que está na Bíblia. No último livro da Bíblia tem o Apocalipse, né? Zombando do Apocalipse e da vinda do Messias, né? Então, de caçoada, né? Ele dizia, né, que atenção, né, que o Messias acaba de chegar, né? Assim ele dizia, acaba de chegar na Terra e assim ele começou a falar, né? De acordo com os especialistas, esse fenômeno acontece por conta, né, desse evento, né? Deixa eu ver aqui, a gente até anotou, né? Preparando o governo federal, né? Decretou, né, ponto facultativo, né, nas escolas, repartições, né, pública, por causa desse evento, né, e as pessoas têm que usar roupa leve, né, e que vai chegar o juízo final, né, então ele começou, né, brincar, né, com o Apocalipse, com a vinda do Messias, né? E esse jornalista, ele certo dia ele estava dentro de um helicóptero e o helicóptero caiu e bateu em uma carreta, né? Em um caminhão e ele perdeu a vida, né? Então tem muita gente que zomba de Deus, mas Deus não se deve zombar, né? Porque o que o homem semear, ele vai colher, né? E ele já partiu, né, para a eternidade, né? Como a gente se fala, né? Ele partiu para outra vida, né? E ele zombava, né? Não demorou muito tempo, ele já foi para outro lugar, né? A gente não pode julgar, né? Só o Criador sabe, né? E a gente sabe que um famoso também, um cantor muito famoso, né? Também a gente vê que ele, em tom de brincadeira também, com o Criador, né? Tom de brincadeira, ele começou a zombar, né? Foi um pouquinho. Eu estou aqui num lugar meio escuro, não dá para ver, né? Então, em tom de brincadeira, ele disse, né, que o Criador, que Deus não precisava mais ajudar ele, né? E também não ficar atrapalhando, né? Esse cantor famoso dizia isso daí, né? E depois de alguns tempos, ele perdeu a voz também, né? Dizem que ele perdeu a voz e não ficou mais com a voz como era, né? Um cantor famoso, né? E muitas pessoas que zombam, né? Zomba do Criador, né? A gente vê quantas pessoas zombando do Criador,
E a gente sabe que não se deve zombar do Criador, né? Também teve um personagem também, ele é ator, humorista também, né? Que também eles começou a zombar também do Criador, né? Quanta gente que zomba, mas só que o fim dele foi trágico, né? O fim dele foi trágico, né? Ele era humorista e começou a zombar do Criador também, e também teve o seu fim também muito trágico, né? E assim por diante, né? São muitos que zombaram do Criador, mas também não foram prósperos, não teve aquele sucesso, né? A gente vê, né? Eu já disse também, né? Sobre Tancredo Neves também, né? Que ele estava como uma pessoa para fazer a transição, né? Que era o regime militar e ele entrou para mudar, né? Do regime militar para a democracia. Aí ele tinha que ter votos, né? E ele disse: se eu tiver, né, 500 votos do apoio, né, do Congresso, nem Deus vai tirar eu da presidência. E ele não subiu, né, a escada para ser presidente, né? Teve um problema de verticulite, um problema grave. Ele entrou em coma e ele não subiu, não assumiu a presidência, né? E ele dizia que nem Deus poderia tirar ele da presidência. Mas ele não assumiu a presidência, o Tancredo Neves, né? E assim outros, né? Outros que também falaram muita besteira também, né? Falaram muita besteira, né? A gente sabe também de um cantor também que ele tinha muita fama na década de 80, acho que é, década de 80. E ele, com um cigarro de maconha, ele deu uma tragada e soltou fumaça e disse: ó Deus, essa fumaça é para Deus. Também dizem que muitos alegam que ele se converteu, né, na hora da morte, né? Mas a gente não sabe a real, né, desse cantor. E outros que contava piada também, né, que zombava também sobre Deus, né? Ele brincava sobre Deus também, né? E assim por diante, né? Todos aqueles que zombam de Deus, ele também recebe, né, as punições, né? A gente vê também o caso lá do Irã, né, que muitas besteiras, muitas coisas foram faladas, né, que ele ia vencer, né, e que Deus não ia impedir ele de dominar, de governar, né? E hoje essas pessoas que disseram isso já não governam mais, né? A gente vê também ali na Venezuela, né, um certo político que entrou também, mas que também já não está mais aqui. Ele também disse muita blasfêmia, né? Muitas blasfêmias também contra Deus, né? Quanta gente fala besteira. Então não deve brincar. De Deus não se zomba, né? Porque tudo que o homem semear, ele vai colher. Então as pessoas zombam de Deus pensando que Deus é brincadeira. Deus não é brincadeira.
Deus não é brincadeira, né? E eu quero hoje falar alguma coisa sobre corpo, alma e espírito. A diferença, né? Do corpo, da alma, do espírito. Eu quero falar um pouco, né? Então, o corpo é parte física do ser humano que nos permite existir no mundo, né? A alma é onde estão as nossas emoções e as nossas vontades e a nossa consciência. O corpo é o corpo físico que nós temos, né? Todo mundo tem o corpo físico, mas a alma é o sentimento, ou seja, é o centro das emoções das pessoas. A alma é aquilo que as pessoas sentem, é o centro das emoções, das nossas vontades, da consciência. Isso se chama alma, né? Em que a pessoa sente tristeza, isso é o centro das emoções, da nossa vontade e da consciência, né? Então não se deve zombar do Criador, né? Como eu tenho falado, esse jornalista, ele fazia assim o jornalismo profissional, né? Mas estou repetindo, né? Que ele começou a zombar, né, do Apocalipse e da vinda do Messias, né? E que o Messias já tinha chegado e que o governo ia decretar, né, ponto facultativo e que as pessoas tinham que usar roupa leve. E muitos outros que zombaram, né? Tem um comediante também, de piada também, que gostava também de zombar, né? Da fé, do Criador, assim por diante, né? Também ele teve uma, é, um falecimento trágico também. Ele sofreu muito. E como eu tenho falado, esse grande cantor também, que disse, né? Estou repetindo tudo de novo para as pessoas entenderem. Ele disse que Deus não precisava mais ajudar ele. E ele tem propriedade, ele é bem de vida. Deus não precisava mais ajudar ele e também não atrapalhar ele também. Que ele perdeu a voz, ele não ficou mais com a voz perfeita. É que nem eu tenho dito também já em palestra sobre aquele cientista que ele pesquisava e ele começou a dizer, né, que Deus não existe, que a Bíblia não é verdade, e ele pegou uma doença que nem o médico sabia o que ele tinha, né? E ele foi aos poucos perdendo todos os movimentos. Depois ele foi para uma cadeira de roda, depois perdeu a voz também e depois foi, né? Faleceu, né? Então tem muitas bobagens, muitas coisas que as pessoas falam e que aquilo sobrecai sobre a vida deles, né? Por quê? Porque fala muita besteira. Brincar com Deus, brincar com a Bíblia, como é aquele ateu também, né? A gente sabe dessa história, é uma história já antiga, uma história muito falada, que o ateu, ele dizia que em pouco tempo a Bíblia ia acabar, né? Que não ia existir mais Bíblia, né? Ele sempre dizia, né, que Deus não existia e que a Bíblia ia acabar em pouco tempo. Ele acabou, né, falecendo, né, partindo para outra vida, como é dito entre as religiões, entre os cristãos, né? Partiu para a eternidade, né? E o que aconteceu? A casa dele passou a ser depósito de Bíblia e até hoje a Bíblia existe, né? E ele
sempre predizendo que a Bíblia ia acabar. A Bíblia não acabou. Ele foi e a Bíblia continua aí. Em todo lugar tem a Bíblia. Até nos países mais difíceis, né? Esses países ditador, países comunistas, né? Por exemplo, ali em Cuba, né? Que houve, né? No tempo da Revolução ali, muitos foram massacrados, muitos genocídios houve ali em Cuba, né? E tentaram proibir, fecharam as igrejas, tudo. E hoje a Bíblia está lá em Cuba, né? A Bíblia está em Cuba lá. Tem muita gente que tem Bíblia. Na China também, tentaram também sufocar a Bíblia, sufocar a fé também. E a Bíblia está lá na China também. Ali na Rússia também. Tentaram na Revolução Comunista também sufocar, fechar as igrejas. Ali na Coreia do Norte, que é o lugar mais fechado, né? A Coreia do Norte é o lugar mais fechado do mundo. Ali tem uma doutrina muito severa. As mulheres não podem usar short, não pode, tem que usar vestimentas compridas. O homem não pode ver uma mulher, por exemplo, mostrando apenas o braço, né? Mostrar o braço, por exemplo, se um homem pegar uma foto de uma mulher mostrando o braço ou o peito, por exemplo, ele é punido, né? Ele vai lá no campo de trabalho forçado, né? Ou se tiver o que aconteceu, né? Que teve umas pessoas, umas mulheres que gravaram um vídeo com uma saia bem curtinha, né? Uma saia curtinha, não era, ela não estava sem roupa, saia curta, né? E fizeram aquela gravação, as mulheres com a saia curtinha, mas não tinha nada demais. Ali era apenas uma apresentação. O que aconteceu? Aquelas mulheres foram presas no trabalho forçado, no campo de trabalho forçado ali, e sofreram, né? Sofreram, e muitos ali, né? Até foram executados, né? Caíram na pena de morte ali. Então, existe um cerco muito grande ali na Coreia do Norte, né? Mas eu acredito que a Bíblia está ali, né, me escondido. Se pegar as pessoas com a Bíblia dentro de casa, ou se desaparecer com a foto do Kim, né, o Kim da Coreia lá, né, se desaparecer e for descoberto que a pessoa pegou aquela foto e jogou fora, pode ter a pena de morte, né? Então a gente vê, né, que como está na Bíblia, como se comenta, né, que o espírito do anticristo, que é o espírito da maldade, já está no mundo, né? O anticristo, como diz no Apocalipse, não chegou, mas o espírito do anticristo, da maldade, do engano, da mentira, ele já está no mundo. A gente sabe que está no mundo. Então ali é muito fechado, né? O país mais fechado, né? E tem outros países, né? Que muitos cristãos sofrem ali, em vários países da África, em vários países do mundo, tem pessoas que são perseguidas por causa da sua fé ali, né? E a gente vê o Irã, aí a gente vê esses foguetes que sortaram contra Israel, né? Israel sempre
defendendo, né, o seu país, né? Então está aí, né? Então, de Deus não se zomba, a gente não se deve zombar de Deus, né? Tem bastante gente, que eu não vou ficar falando aqui, né? Mas a gente até anotou, né? Tem bastante gente aqui que zombou de Deus. Eu estou olhando aqui, onde que eu anotei. São muitos, são muito. O, o MC, o MC Cleve, né? Que também era funkeiro, né? Funkeiro, né? Era famoso também, que houve também algumas coisas que também ele falou que não devia, cometendo zombaria contra Deus também, né? E assim por diante, né? E outros, né, que a gente não vai falar o nome, né? Tem bastante pessoas que quis zombar de Deus, mas também a sua vida foi curta também. Todos aqueles que tentaram zombar do Criador também, a sua vida foi muito curta, nem cumpriu seus dias, né? Então, a alma é o sentimento das emoções, vontade e consciência. E o espírito é a parte que conecta com o espiritual, né? Juntos formam o ser completo, né? O ser humano por completo, né? E o Criador deseja que todos nós esteja em harmonia com Ele, né? E o próprio Criador vos santifique completamente vossa alma, o corpo, o espírito, né? Que sejam conservados irrepreensível para a vinda do Messias, né? É assim que está na Bíblia, né? Está registrado na Bíblia isso daí. E a gente vê que um dos personagens da Bíblia que era judeus, né? Ele era judeus, ele era zeloso, que o apóstolo Paulo, né? Apóstolo Paulo era chamado Saulo e se tornou, mudou o nome para Paulo, né? Ensina que o ser humano é composto por três partes: espírito, alma e corpo, né? Então, esse apóstolo que, que diz na Bíblia, né? Diz na Bíblia, lá no Novo Testamento, ele diz sobre o espírito, alma e corpo. Essa visão é chamada de tricotomia, o que significa que o ser humano é tripartido, ou ele é trino, né? O corpo é a parte física, né? Que nós devemos cuidar, é claro, né? Que nos conecta com o mundo espiritual. E com ele sentimos e movemos-nos, interagimos com o ambiente ao nosso redor. No entanto, ele é temporário e sujeito à morte, né? Que é o corpo, né? Já a alma é onde ficam nossas emoções, as tristezas, que vem os sentimentos, as emoções, pensamento, vontade. Esse daí é a alma, né? Que é responsável por nossa personalidade e decisão. A alma pode se inclinar tanto para o espírito quanto para o corpo, dependendo de como é alimentada, né? Então está aí, né? O espírito é a parte mais profunda do ser humano. É aquela parte que tem sede de aprender, de conhecer sobre Deus,
conhecer sobre o universo, conhecer como que o mundo veio, né? De que jeito que o mundo foi feito, tem aquela fome de conhecer algo muito mais elevado, se chama espírito, né? Criado para relacionar com o Criador, né? Quando uma pessoa nasce, por exemplo, nasce de novo, né? Nasce de novo quer dizer, ele muda a sua mente, a maneira errada de pensar, ele mentia, ele enganava, ele andava errado, né? Ele fazia vícios obsceno, né? Ele se envolvia com orgias, né? Orgias sexuais, essas orgias loucas que tem por aí, né? E a gente vê, né? Orgias absurdas, né? Orgias loucas. Então ele deixou, né? A sua mente mudou, ele deixou essas orgias, né? Essas carnalidades, né? Essas relações homossexuais ou bissexuais ou trissexuais, não sei, é um monte de coisa, né? Que se ele se envolveu, mas ele mudou a mente, né? Quando diz nasce de novo, é que ele mudou a mente e foi transformado pela fé, pela leitura das escrituras, e o seu espírito então foi vivificado, mudou. E passou a querer conhecer, a ter comunhão, a querer conhecer sobre o Criador, né? Aí esse apóstolo, né, do cristianismo, o apóstolo Paulo escreveu, né, essa passagem para os cristãos, né, de Tessalônica, né, que enfrentava perseguições e desafios, né? Eles eram perseguidos, né? É que nem o Paulo, né, o apóstolo Paulo, ele era perseguido porque ele perseguia, né? Ele perseguia quem acreditasse no Messias e quem fazia parte da igreja, né? Porque o Nazareno, ele fundou a igreja com doze seguidores, né? Que é chamado de 12 apóstolos. Ele fundou nessa igreja, e essa igreja, após a morte do Nazareno, aí continuou essa igreja aí. E Paulo, que tinha o nome de Saulo, ele era zeloso pelas suas leis e ele perseguia essas igrejas. Não tinha igreja, ou seja, templo como hoje, que tem nome, né? Tem vários nomes, igreja fulano de tal, igreja isso, igreja aquilo. Não tinha. Era tudo igreja nas casas, né? As igrejas eram feitas nas casas, reuniões eram feitas nas casas, não tinha registro de igreja, não tinha, como é que é, CNPJ, inscrição de igreja, não tinha nada, é tudo feito nas casas, né? As igrejas era reunido o povo nas casas. Então, esse Saulo que mudou o nome para Saulo, que era um apóstolo, que perseguia nessas igrejas. Depois ele passou a ser um cristão, né? E ele começou, né, a escrever, né, para aqueles que enfrentavam as perseguições, desafios. Ele desejavam que eles permanecessem íntegro em todas as áreas, aguardando a vinda do Messias, né? Que se fala muito sobre o Messias, né? Então a parte mais importante do ser humano é o espírito, pois é por meio dele que nós conectamos com o Criador e recebemos a vida eterna, né? Que foi ensinado, né,
Então, isso é importante. Qual é a diferença entre o corpo, alma e espírito? Corpo, alma e espírito, né? Corpo, alma e espírito. A diferença entre o corpo, alma e espírito é que o corpo é a parte física que nós conectamos no mundo. A alma é o que está ali alojado as nossas emoções, vontades, né? Sentimentos, né? E o espírito é a parte que se relaciona e tem fome de conhecer o que é fé, o que é esperança, né? O que é vida eterna, né? O corpo é temporário, a alma define nossa personalidade e o espírito nos dá a vida espiritual. Então, o corpo é a parte física visível, feito do pó da terra, né? Lembra que eu já falei que o Criador fez o ser humano do pó da terra. Ele pegou, né, da terra, fez uma bolinha, né, e formou, né, ali, né, aquela bolinha e soprou e fez o homem do pó da terra e a mulher da costela do primeiro homem, né? Que o homem foi chamado Adão, a mulher foi chamado Eva e a Eva foi tirada da costela de Adão, né? Então está aí, né? Então o corpo é feito, é visível, feito do pó da terra, né? Para interagir com o mundo, mas é passageiro, sujeito à morte. O espírito é parte que se conecta com o Criador, regenerado, que busca uma comunhão, né? O, o aprendizado, né? Dos estudos sobre fé, sobre esperança, sobre a certeza de uma vida eterna, né? A alma é o centro das emoções, como eu tenho falado, e da vontade, né? Das emoções, dos pensamentos e da vontade, né? Ela define a nossa personalidade e pode ser influenciado também, né? Pelo corpo ou pelo espírito, né? Então, o Criador compreende a vontade, né? A vontade. E na Bíblia ensina que devemos cuidar do corpo, renovar a mente, fortalecer o espírito, pois é por meio dele que nós recebemos vida eterna e comunhão com o invisível, né? A gente não vê, Deus não se vê, os anjos não se vê, mas existe os seres celestiais que são anjos. A gente não vê, mas existe, né? E Deus a gente não vê, mas existe, né? Corpo, por exemplo, a conexão com o mundo físico. O corpo é parte física, é visível e física do ser humano. E foi criado pelo Criador a partir do pó da terra, como descrito lá em Gênesis, né? Gênesis 2 e 7, né? 2, 7, que nos permite interagir com o mundo ao nosso redor por meio de 5 sentidos. Nós temos 5 sentidos. 5 sentidos. Ó, eu vou explicar no dedo aqui. Vou explicar no dedo. Vamos ver se dá para mim explicar aqui. 5 sentidos: visão, audição, paladar, tato, né? Então são 5 sentidos, né? Visão, audição, tato, paladar e olfato, né? Então são três. Três não, são cinco, né? Primeiro é visão, segundo, audição,
terceiro é o tato, quarto é o paladar, o quinto é o olfato, né? Então está aí, né? No entanto, o corpo é temporário e está sujeito às enfermidades, às intempéries do mundo, às tribulações, ao envelhecimento e, por fim, a morte física, né? Também, né? A morte física. Apesar de o corpo ser passageiro, a Bíblia ensina que ele tem grande valor, pois foi criado pelo Criador e deve ser cuidado com responsabilidade, se cuidar, né? Se banhar, se vestir, né? Porque existe gente que ele quer se apresentar, por exemplo, nas redes sociais e quer se fazer o corpo dele como uma idolatria, né? Quer mostrar o corpo, quer mostrar as partes íntimas do corpo. Isso daí não é agradável, não é bom, né? Querer se mostrar a parte íntima, querer as pessoas querer tirar a roupa e mostrar as partes íntimas, isso daí é idolatria. Está fazendo do corpo uma idolatria e muitas vezes as pessoas entram nesses grupos, né, na internet para mostrar o corpo e chamar muito a atenção. Tudo que chama muito a atenção demais, isso daí se chama idolatria, né? Porque está fazendo o povo ficar idólatra, adorar, né, o seu corpo, né? Então não se deve ficar querendo se mostrar as partes íntimas do corpo, não é assim. A gente não pode, qualquer reunião, se chegar numa reunião, seja ela igreja, seja ela associação, seja ela no emprego, aonde for, começar a querer mostrar as partes íntimas para chamar a atenção dos outros, isso daí não é bom. Não é bom. Acaso não sabe que o corpo de vocês é o lugar que o Criador deseja habitar? E que vocês foi dado pelo Criador e que vocês não são de vocês mesmos? Então isso daí é real mesmo, né? Isso significa que o corpo deve ser usado para adorar ao Criador, né? E não para satisfazer apenas com desejos carnais, sentimentos nocivos, sentimentos negativos, né? Embora seja importante cuidar da saúde física, tem que cuidar da saúde física também. O nosso corpo, ele não é eterno, né? Agora, também diz nas escrituras, né? Em toda a escrituras, né? Que vai chegar tempo, né? Que aqueles que são bons ressuscitarão para viver, né? Viver uma vida feliz, né? E os ímpios que praticaram maldade ressuscitarão para vergonha e horror, né? Horror e sofrimento eterno, né? Então, existe sim. O que fala sobre a ressurreição é real, né? É real, né? Eu não estou vendo quantos minutos ainda tem. Deixa eu ver quantos minutos tem aqui. Ainda tem os minutos para a gente comentar, mas a gente não vai poder falar somente sobre isso, né? A gente vai ter que falar outros assuntos importantes. Eu quero falar um pouco também sobre consulta, anamnese, né? Eu quero falar sobre consultas. Vamos ver aqui.
Então, tem muitas coisas importantes que a gente precisa aprender. A gente precisa aprender porque a gente não sabe tudo, né? Eu quero falar aqui, vamos ver, o que é ficha anamnese ou ficha de consulta, né? Então vamos ver o que é ficha. Os médicos usam fichas de anamnese, ficha de consulta. Os fisioterapeutas usam, os terapeutas usam, os psicólogos também usam, né? Vamos ver aqui. Tá meio difícil aqui de eu ver aqui, eu estou anotando aqui. As fichas de anamnese, ela é essencial, né, para o processo de diagnóstico em qualquer clínica médica, ou mesmo terapeuta, né, ou mesmo fisioterapeuta. Eles usam a ficha anamnese para investigar o que a pessoa está sentindo, né? Então, essa ficha, principalmente os terapeutas que não é médico, porque o diagnóstico de doença é só o médico que pode dar. Os terapeutas não têm essa sabedoria nem autoridade para fazer o diagnóstico. Então, é só o médico pode fazer diagnóstico, né? Mas o terapeuta também, eles fazem anamnese para saber como que a pessoa está vivendo, se a pessoa está dormindo bem, o que a pessoa está sentindo, que dor, aonde que ele está sentindo a dor, se ele alimenta bem, é, se ele toma algum medicamento químico, né? Se ele vive uma vida estressada, né? Então o terapeuta e os médicos, eles têm que saber isso. E hoje é muito bom que o médico também estuda a nutrição, né? Porque tem muitos médicos que ele estudou, né, ali na faculdade, né, sobre medicina, mas ele não sabe a nutrição, né? E é importante a nutrição, porque se a pessoa tiver uma má nutrição, ele pode tomar o remédio que for, ele não vai ter saúde. Se ele não tiver uma boa nutrição, ele vai ficar sempre doente e ele vai viver a vida inteira tomando remédio e não vai sarar. Então, é muito bom os estudantes de medicina, que estudam nas faculdades, que estudam sobre medicina, né? Estudar também a parte de nutrição, né? Para saber que não é só tomar remédio, né? E que muitas vezes a gente tem que entender que o remédio também intoxica, né? Tem pessoas que se intoxicam com remédio. Eu ouvi uma pessoa na porta do hospital dizendo que ele faz hemodiálise porque ele tomou muito medicamento e prejudicou seus rins. E ele perdeu seus rins, né? Então, em cada momento, não sei se é cada 30 dias, não sei se é. Eu não perguntei se é uma vez por semana. Ele tem que fazer a hemodiálise. Ele tem que fazer trocar o sangue, né? Por quê?